São 8 horas e 23 minutos. Nessa linha de voltarmos com entrevistas presenciais, que são muito mais produtivas por conta do momento que vivemos na pandemia, hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, para nossa satisfação, o secretário de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Coronel, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação poder retornar aqui para um papo agradável e informativo com todos. Recentemente, na primeira entrevista que deu depois de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Anaf esteve nesse estúdio aqui e disse que vai manter as audiências à distância que foram negociadas com o governo do Estado de São Paulo de presos para que eles não tenham deslocamento. Isso aconteceu por conta da pandemia, mas segundo ele é um benefício que vem para ficar. Não teremos mais deslocamento de presos em São Paulo, o que, claro, para todos nós da população aqui nos dá um sentimento de tranquilidade e maior segurança. Saber que nós estamos aí no trânsito e que não vai ter preso perigoso sendo transportado para lá e para cá para audiência em fóruns. Eu queria saber do senhor se essa é uma medida acertada, se o Tribunal de Justiça dá um passo importante aí em manter essa medida agora no momento mais confortável da pandemia. Eu não tenho dúvida, Pedro. Essa é uma medida implementada em parceria do Poder Judiciário com o Poder Executivo, Governo do Estado de São Paulo, para aproveitar as oportunidades que a crise sanitária nos ofereceu. Para que você tenha uma ideia, o Estado gastava mais de 17 milhões de reais por ano só com escoltas para audiências judiciais. Eu não me refiro aqui a escoltas para estabelecimento hospitalar, para transferência de presos. Isso em 2019. Em 2020, a partir de abril de 2020, implementamos o sistema de teleaudiência no sistema penitenciário paulista. Em 2020, o custo foi de 4,4 milhões, então foram mais de 12 milhões de economia. E 2021, até o dia 19 de novembro, nós gastamos 1 milhão e 700 mil reais. Então, uma conta de 17 mil para 1 milhão e 700. Isso é o que se mede. Como você bem disse, quando uma viatura da Polícia Militar, que a Polícia Militar é quem faz escoltas no interior do Estado, quando ela está escoltando um preso, ela deixa de prevenir o crime, ela deixa de estar disponível à população pelo 190, e isso aumenta o indicador criminal, isso aumenta a percepção de insegurança. Então, são inúmeros benefícios com esse sistema. Coronel, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor pormenorizasse assim, que o trabalho, assim, para que o nosso ouvinte possa fazer ideia do que isso representa, né, que essas audiências virtuais representam de segurança, de conforto, etc. Queria que o senhor falasse sobre custos, sobre eventos, né, casos de tentativas de resgate de preso, a necessidade de se manter em muitos casos assim, uma segurança forte, que necessariamente cara, né? Uma escolta, eu me refiro à escolta do preso, etc. O senhor pudesse, inclusive, exemplificar com casos que aconteceram e que serão evitados com essa medida? Bom dia, Cláudio. Na verdade, eu tenho casos de desperdício de tempo, né, por conta de um deslocamento. Nós temos um exemplo clássico. Um preso precisou ser trazido do Oeste Paulista para uma audiência aqui em São Paulo há um tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás. Foi utilizado um transporte aéreo, foi utilizado um transporte terrestre, chegou no fórum, não houve audiência. Esse preso precisou ser acomodado numa das unidades da capital e ser levado no dia seguinte de volta ao Oeste Paulista com uma escolta terrestre e um deslocamento aéreo. Para que tenha uma ideia, Cláudio, em 2019 foram realizadas 41 mil escoltas de presos para audiências, 41 mil. Em 2020 foram menos de 10 mil, foram 9.900. 2021, menos de 3 mil. 2.900 escoltas realizadas. E aí a gente coloca a quantidade de presos. Foram 152 mil presos movimentados em 2019, foram 31 mil presos movimentados em 2020 e foram 5 mil presos movimentados em 2021. Então, além da economia, além da possibilidade de prevenção criminal, a gente tem segurança ao usuário da via,
porque, como você bem disse, o transporte de preso numa via urbana ou rodoviária oferece riscos a quem usa a via, oferece riscos a quem faz a escolta, oferece riscos a quem dirige o veículo de transporte de preso. Isso tudo é superado. Agora, essa era uma questão já que se arrastava há muito tempo, não é, secretário? A pandemia deu um empurrãozinho? Sem dúvida, Thaís, porque existia uma resistência, notadamente das carreiras jurídicas, das defesas, né, dos presos, que exigiam a oitiva presencial. A pandemia nos trouxe essa possibilidade de demonstrar que isso não traz absolutamente nenhum prejuízo à defesa. Ao contrário, oferece conforto ao defensor, oferece conforto ao próprio preso, oferece tranquilidade ao magistrado, às pessoas envolvidas na sessão de instrução, na sessão de julgamento, de forma que não há absolutamente nenhum prejuízo à defesa utilizar a tecnologia para fazer esse tipo de instrução. Coronel, mas aí tem internet no presídio, né? Porque precisa ligar o computador, a rede, para ele conversar com o advogado, o magistrado, responder as perguntas do promotor na audiência criminal. Essa internet, esse Wi-Fi aí não acaba sendo usado pelos presos aí que conseguem ter celular dentro da cela, não? Na verdade, não, Pedro, porque essa tecnologia, vou contextualizar. Antes da pandemia, nós tínhamos 39 equipamentos de teleaudiência em presídios. Isso representava 22% do sistema atendido por isso. Hoje, nós temos 733 estações de teleaudiência, um aumento de quase 19 vezes, ao mesmo tempo em que reduzimos o custo em 44%. Uma das 39 salas custava mensalmente R$ 11.300 por mês. Hoje eu pago R$ 623 por mês para cada uma das salas. E essa estação, ela é localizada numa área fora do pavilhão habitacional, fora da área de celas. É numa região administrativa e é por cabeamento, não é por Wi-Fi, de modo que não é possível ao preso se utilizar dessa tecnologia para se beneficiar para a comunicação externa. Eu gostaria de dar uma informação aqui, com a sua licença, uma informação importante, que é da condenação pelo Tribunal do Júri de Niterói, num julgamento que durou 15 horas e acabou hoje cedo, por volta das 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, a condenação dos 2 filhos da ex-deputada Flor de Lis, acusada de matar o próprio marido, de mandar matar o próprio marido usando os filhos, né? E o pastor Anderson, um desses criminosos, Flávio dos Santos Rodrigues, foi sentenciado a 33 anos, 2 meses de cadeia, e o outro a cerca de um pouco mais de 7 anos de prisão, esse outro por conta de ter sido ele quem arrumou, comprou, adquiriu a arma utilizada no crime, a arma de fogo utilizada no crime. Queria só fazer esse registro para a informação de todos os nossos ouvintes. E voltando ao nosso tema, Coronel, eu gostaria de saber do senhor, assim, há uma forma ou isso já é feito, né, de um trabalho coordenado da sua área, de uma área que é tão difícil, né, com outras áreas do próprio governo, né? Eu não me refiro só à Secretaria de Segurança Pública, que é óbvia a colaboração que certamente é fluida, a Polícia Militar, essas coisas, esses órgãos, né, que são obviamente ligados a essa operação toda, a todo o seu trabalho. Mas eu gostaria de saber se há alguma relação inovadora da sua área com outros segmentos da administração pública, tipo educação, cultura, etc. e tal. Eu gostaria que o senhor expusesse isso. Pois não, obrigado pela oportunidade também. Na verdade, o governo do estado de São Paulo funciona de maneira transversal. Todas as pastas têm relação, de uma maneira ou de outra, com as demais secretarias. Então, para citar o exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos oferece cursos de capacitação de presos para que eles aprendam um ofício e, quando se livrarem soltos, tenham uma qualificação para poder exercer um ofício. A Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, a secretária Célia Parnes, tem uma parceria conosco em que os presos do sistema penitenciário reformam cadeiras de rodas consideradas inservíveis, e depois nós fazemos a doação para as pessoas necessitadas. Na área de educação,
o governador João Dória implementou o programa Escola Mais Bonita. Os presos do regime semiaberto foram capacitados na pintura predial e a parte prática consistia na reforma de escolas públicas estaduais. Foram 348 escolas pintadas dentro e por fora e que trouxeram benefícios aos alunos. Então nós temos sim parcerias com inúmeras secretarias, o governo funciona de maneira transversal, de forma que uma pasta sempre contribui com o crescimento de outra. O secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo, está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira. Secretário, uma pergunta fora da nossa pauta, mas eu tenho muita curiosidade de entender melhor. Por que o modelo de administração privada de presídios não avança de forma consistente? Na verdade, Thaís, nós temos duas modulações de participação da iniciativa privada na gestão prisional. Uma delas consiste na gestão compartilhada. Significa dizer que o Estado oferece a unidade prisional e o particular participa com aquilo que é delegável ao particular, porque nem tudo na gestão prisional é delegável, tem ações próprias do poder público. E um outro formato é a participação da iniciativa nos moldes da PPP, da lei de PPP. E aí o particular constrói a unidade, a estrutura prisional e passa a gerir naquilo que também é delegável. Nós temos em São Paulo um edital publicado em setembro de 2019 para gestão compartilhada. Esse edital sofreu inúmeras intervenções de pessoas interessadas em não ver esse modelo. E hoje nós temos uma ação civil pública e um mandado de segurança que nos impede temporariamente de levar adiante. Mas eu fui visitar no Brasil tem 32 unidades prisionais funcionando nesse sistema. Eu fui visitar... São Paulo, nenhuma. São Paulo, nenhuma, por conta da parte retrógrada de pessoas, de instituições, de órgãos que entendem que isso não é bom. Eu garanto que é bom. O Brasil tem exemplos de que isso é bom e o governador Dória mandou que eu verificasse isso em outros lugares do mundo. Então nós fomos visitar presídios nos Estados Unidos, presídios em Londres, presídios em Israel. E é comprovado que esse formato funciona. A gente espera que no futuro muito próximo a gente consiga colocar em funcionamento esse modelo que já está pronto, aguardando tão somente superar os entraves judiciais. Coronel, tem um problema que presídios do mundo todo vivem, né, e em países em desenvolvimento ainda mais, que é a utilização de drone para levar coisas que não podem entrar dentro do presídio para aqueles que estão reclusos, né? Aqui em São Paulo, nós temos essa dificuldade. Como que é o enfrentamento desses veículos não tripuláveis aí, que muito mais parecem, para os mais antigos, né, algo do futuro, que hoje faz parte da nossa realidade e os drones estão sobrevoando as penitenciárias por aí? Sem dúvida, Pedro. O problema existe também aqui em São Paulo, mas nós enfrentamos em duas etapas. Na primeira delas é colocar telas de proteção nos locais em que os presos têm acesso ao presídio. Então, no pátio de banho de sol, nós temos uma tela de proteção. É lógico que a trama da tela pode permitir que objetos menores ultrapassem aquela barreira. Para superar isso, o Estado de São Paulo adquiriu, no mês de agosto, 4 equipamentos antidrones. São os primeiros equipamentos portáteis do Brasil. Não há similar em nenhum estado, nenhuma força de segurança, nenhuma força armada possui isso, tanto que ele foi homologado pela Anatel em julho para uso exclusivo e primordial no estado de São Paulo. E nós temos esse equipamento que o operador acaba identificando o objeto voador, ele assume o controle do drone, ele pode fazê-lo pousar forçadamente, ele pode fazê-lo manter em voo estacionário até que a bateria acabe e ele pouse, ou ele tem uma função chamada Go Home, que ele faz com que o drone volte ao local de onde ele saiu. E isso permite com que a gente prenda o operador irregular daquele equipamento. Então, além da proteção física das telas que temos, nós temos... São Paulo é o único estado que tem equipamentos antidrone para fazer o enfrentamento dessa ameaça. É uma arma isso?
Ele é como se fosse uma arma, ele tem o porte de uma arma, só que ele emite frequências de rádio que pode ser captada num espectro muito grande. Então, qualquer equipamento de drone aqui em São Paulo vai ser captado por essa solução que o Estado de São Paulo adquiriu no mês de agosto. Muito bom. Olha, eu queria agradecer ao Coronel Nivaldo Restivo, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, conosco hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, Thaís, Pedro e Cláudio, pela oportunidade de informar os seus ouvintes. Muito obrigado, um bom dia a todos.